dia, você que está aí através do Facebook, você que está através do YouTube. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Louvamos ao Senhor, te agradecemos ao nome do Senhor. E agora, eu quero compartilhar com você algumas atividades que nós estamos fazendo, como a nossa 16ª Convenção das Igrejas Cristo Vive, que vai acontecer sábado, dia 18, lá na nossa sede, Rua Maricá, 320, Campinho. Com certeza nós estaremos lá. Também estamos aqui com a nossa obra. Estamos agora chegando naquela parte que todo mundo fala que é a mais cara e a mais difícil, que é o acabamento. Então, já colocamos a porta no lugar. Ainda não estamos utilizando a nossa entrada principal, porque eu pedi 2 fechaduras, uma que fica embaixo e outra em cima. Não é fechadura, é o apoio dos vidros, e falei que só abriria essa porta quando eu tivesse total segurança, já que nós tivemos aí um acidente aqui no domingo, chamado domingo de carnaval, quando a porta caiu, quebrou 2 mesas, quebrou meu celular. Louvado seja Deus que minha filha Emanuele, de 11 anos, tinha saído do lugar, tinha saído da mesa uns 2 minutinhos antes para beber água, senão a coisa teria sido muito mais séria. Então, estamos só aguardando essas fechaduras. Já fiz contato com a empresa GSM, eles estão já cortando para me mandar direitinho tudo que eu preciso. Também temos agora fazer a parte de embolso, resolvemos que vamos colocar por fora porcelanato, vamos ajeitar a calçada. Então tem muita coisa. Você começa e as coisas vão surgindo. Então são muita coisa que nós temos que fazer. E eu queria convidar você a você estar abrindo a sua Bíblia no 2º livro de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, 7 e 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. E diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Eu costumo usar sempre o exemplo do pimentão, né? Você abre o pimentão em casa, lá na hora do seu preparar a comida. Se você pegar uma sementinha daquela pequenininha, a Emanuele essa semana fez com um carocinho de melancia. Pegou um copo, botou um pouquinho de terra e botou lá o carocinho de melancia, porque ela pesquisou que com 2 dias ele tinha raiz. Aí ela viu lá, 2 dias estava com raiz. E agora já damos aí o 4º dia? O 4º dia, né? Já está lá o brotinho para fora. Então, o que é que nós esperamos? Um pequeno caroço de melancia. Se vamos plantar, vamos arranjar lá um vaso e vamos escolher algumas melancias. Se você plantar uma daquelas sementinhas de pimentão, ela vai crescer e ela não vai te dar um pimentão, ela vai te dar vários pimentões. Esses vários pimentões vão te dar várias sementes. E essas várias sementes te darão vários pimentões. Assim também é a nossa semente com relação à obra do Senhor. Quanto mais você semeia, mais o Senhor tem o compromisso de prosperar a sua vida, de fazer com que a sua colheita seja uma grande colheita. Se você for lá em Malaquias, diz o quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai nisso, se eu não vos abrir a janela do céu. Você imagina, vamos voltar, se cada semente de pimentão o Senhor abre uma janela para ela, imagina lá, o pimentão tem várias sementes, quantas janelas não vão ser abertas? Então, nós temos aqui uma grande obra. Poderia simplesmente chegar, pregar e ir embora. Não, nós temos muita coisa para fazer. Essa parede que está aqui atrás de mim, que várias vezes eu falei que vai ser derrubada, é essa daqui. E nós vamos aumentar a igreja em
3 metros, 4 metros de comprimento por mais 3,5 de largura. Então a igreja vai crescer mais um cômodo. Nós vamos derrubar essa parede, isso é obra. Então aqui em cima nós temos um telhado, nós vamos estar rebaixando o teto, vamos ter que fazer todo um trabalho, porque tem alguns vazamentos, vamos tirar esses vazamentos, vamos colocar talvez isopor para poder fazer um tratamento térmico e vamos estar rebaixando aqui o telhado. Vamos fazer a parte da frente da igreja, que vai ser toda em porcelanato, vamos ajeitar a calçada, vamos fazer andar, porque olha, o Senhor tem que ser o melhor. Então não adianta eu vir para aqui, não, vamos derrubar a parede e botar uma portinha de madeira, não. Eu tenho uma história dessa e eu não gosto nem de me lembrar disso, de negócio tipo, bota ali uma madeirinha qualquer. Não é uma madeirinha qualquer, porque o Senhor, quando deu seu filho, Ele não deu um filhinho qualquer, Ele deu o seu único filho, para dar a sua vida por mim e por você. Então eu quero te convidar essa manhã a você estar semeando na casa do Senhor. Você pode fazer isso aqui, nós estamos aqui presencial, através dos nossos envelopes, já estão com os envelopes dos nossos membros. Você, através da rede social, pode fazer através do Pix. Eu costumo ser bem sincero, o Pix que eu uso ainda hoje é o Pix, é o meu Pix pessoal. Nós somos o núcleo, estamos aí caminhando para chegarmos à igreja. E assim que fizermos isso, vamos ter o nosso CNPJ, vamos ter o nosso estatuto, mas no momento eu uso o meu Pix. O meu Pix é o 21 984 84 3969. Se você sentir desejo no coração, não, eu quero ajudar o pastor Nilton, eu quero ajudar o núcleo avançado Cristo Vive nessa obra. E olha, eu quero te dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, eu recebi uma promessa que eu estaria pelo mundo. Eu hoje falo através do Facebook, eu hoje falo através do YouTube. Essa semana agora eu recebi uma pessoa lá de Tegucigalpa me pedindo que adicionasse no Facebook, e tem pessoas nos Estados Unidos que acompanham aí as nossas mensagens. Isso porque nós fazemos com seriedade. O Facebook é uma rede social aberta, o YouTube é uma rede social aberta. Você pode também entrar lá no YouTube e me procurar PR Nilton Nogueira, Nilton com NEW, ou então NACV Mangaratiba. Você vai ver a nossa página no YouTube e você vai lá, faz a sua inscrição, aperta lá no sininho. Toda vez que eu colocar uma mensagem, você vai receber, e também você pode acompanhar todas as nossas mensagens. Dá o seu like, isso nos ajuda bastante. Hoje nós já podemos transmitir direto pelo YouTube também. Vamos fazê-lo assim que possível. Tivermos aí uma outra forma de transmitir para os dois, vamos resolvendo passo a passo. Então eu quero convidar você a estar participando na casa do Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Eu trago o meu dízimo do trabalho dessa semana e também a minha oferta para a casa do Senhor. Eu tenho feito isso já há bastante anos da minha vida e o Senhor tem prosperado. Coloque, você que já colocou o seu dízimo, colocou a sua oferta, coloque sobre o seu coração, ou se você quiser apresentar o Senhor levantando a sua mão direita, faça também. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, porque podemos participar na tua casa, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para o bom andamento da tua obra. E eu quero nesse momento, Pai, profetizar sobre a vida do dizimista, sobre a vida do ofertante, bênçãos sem medidas, janelas do céu abertas, Pai, para que haja prosperidade na vida dos teus filhos. E quero, Pai querido, como pastor e profeta da tua palavra, quero profetizar sobre a vida desses dizimistas e ofertantes, a abundância, aquela que está lá na tua palavra, quando o Senhor diz que vai fazer superabundar bênçãos sem medidas sobre a vida dos teus filhos. Te louvamos e te agradecemos, Pai, podemos sermos participantes dessa grande obra. Eu declaro cada dizimista e ofertante mais que vencedor, e assim diz a tua palavra, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Eu vou pedir a Emanuele que esteja recolhendo os envelopes. Emanuele, vem aqui para todo mundo conhecer você. Emanuele é essa princesinha aqui, de 11 anos. Foi ela que tentou parar a janela, a porta com a cabeça, mas saiu correndo antes. Foi um milagre. E eu achei interessante que quando chegou no fim da noite, ela veio com o telefone dela: papai, o seu telefone quebrou, mas está aqui, ó, como o meu.
E eu falei para ela, não quero não, meu filho. Eu vou ficar aqui com o antiguinho que eu tenho, porque só o fato de eu poder estar te abraçando já é um grande milagre. Está aqui. Foi ela que tentou parar esse livro. É uma garota super menina. Enquanto a irmã Noelle está recolhendo aí os dízimos das ofertas, eu falei para você, se você quiser fazer através do Pix, México, Bradesco, né? Pode ser através dele, que é o meu telefone, 21 984 84 3969, ou também pelo Banco do Brasil, aí é o meu CPF, 467 477 707 06. Tá, no meu nome, Milton Francisco de Castilho Nogueira, mas em nome de Jesus eu creio, e muito breve nós já estaremos usando o CNPJ da nossa igreja, aqui em Mangarati. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. O tema da nossa mensagem de hoje é: a fé vence as grandes barreiras. A fé vence as barreiras. Vence as barreiras. Hebreus capítulo 11, versículo 33, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Senhor, Deus amado, Pai querido, aquele que tem o nosso nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e nos predestinou com santa vocação. Aquietamos agora o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa falar com cada um de nós, de uma maneira muito especial. Que essa palavra penetre, Pai, ao nosso coração. Que possamos, Pai, se estivermos abatidos, nos levantar para uma grande vida. Possamos, Pai, ouvir e aprender de Ti cada vez mais. E eu já te agradeço, Pai, pelos efeitos que já foram proporcionados por essa palavra que será ministrada. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. A partir de hoje, e durante alguns domingos, nós estaremos estudando o capítulo 11 do livro de Hebreus. Um capítulo que fala sobre fé. E é um tema que eu particularmente gosto muito. Porque, como justos que somos, e sabedores, e devemos viver por fé, devemos conhecer esse dom. Tudo que ele pode nos proporcionar. É muito fácil quando nós falamos de Efésios 2:8, pela graça que sois salvos mediante a fé, se não vem de vós, no amor de Deus. Tudo bem, é ouvido. Mas o que isso nos proporciona? E a palavra fala: somos justos, o justo viverá por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Quando são justos, digam amém. Amém. E se você é justo, o versículo continua: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu creio. Mas será que eu creio? Você já colocou a dúvida, você já retrocedeu. Versículo 39 diz assim: nós, porém, diga no seu lugar, eu não retrocedo. Não retrocedo. Não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu peço licença ao Espírito Santo, colocarei aí: nós, porém, não somos
dos que retrocedem para a perdição. Pelo contrário, colocação aí do pastor Nilton, pelo contrário, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, amados, nós somos justos, vivemos por fé. Logo, vamos voltar lá no versículo 33 e 34. O versículo diz assim, o versículo 33 diz assim: os quais, por meio da fé, estão exercendo a sua fé, subjugaram reinos. Subjugaram reinos. Quantas vezes nós vemos na história do povo hebreu, em menor número, em menor quantidade de pessoas, um exército que teoricamente você olha e diz, vai perder. Em menor número, e quando você vê, termina a batalha, aquele exército é vencedor. Ele simplesmente vence a batalha e aí subjuga reinos e com isso ainda traz os discórdios. E assim o povo foi crescendo, foi tendo as suas armas, foi cada vez progredindo mais. Então, pela fé, fizeram isso, vamos à batalha. Mas nós somos menores, somos poucos. Como vai ser? O Senhor é conosco, nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer. Quantas vezes nós vemos os reis de Israel falando isso? Então, menor número, poucas pessoas vão à batalha e pela fé eles se tornam vencedores. Trazem lá os despojos. Agora, o versículo continua, e nós vamos estudar passo a passo para que nós possamos entender bem. Fala assim, subjugaram reinos, aí depois vem, praticaram a justiça. Pela fé, praticaram a justiça. Vamos comigo lá em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Versículo 16 ao versículo 28. Diz assim: a Sociedade Bíblica intitulou como Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor Deus, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou nos seus braços. E o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu, o meu é o vivo. Assim falaram perante ao rei. Imagina o rei ouvindo essa história e ali naquela hora ele pensando, né? Deus me dá sabedoria, que o negócio aqui ficou sério. Vamos entender. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Olha que decisão o rei tomou. Pega essa criança agora, divide no meio,
metade para uma, metade para outra, ninguém discute mais. Acabou o problema. Então, a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou com seu filho. E disse, ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, não, nem eu nem Deus, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino, vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. Todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aí você pode perguntar, pastor, mas o que tem a fé aqui nesse meio? Tem. Porque ele ajuda. Eu creio que essa mãe vai ter uma atitude na qual eu vou poder praticar justiça. E aí ele dá a sentença, pega a criança e divide no meio. O que uma mãe verdadeira, mãe de sangue faz? Não, deixa vir. Eu prefiro ver meu filho vivo, sendo criado por ela, fazer o quê, né? Do que morto. Então, ele tem uma decisão e ele, através da sua fé, ele pratica o quê? Ele pratica justiça. Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 11. Continuando. E aí diz assim, capítulo 11, versículo 33. Deixa marcado, que a gente vai fazer um. Vai e volta aí. Vai a um e vai no outro, hein? Deixa marcado aí. Então diz assim, os quais por meio da fé subjugaram o reino, já vimos, praticaram justiça, já vimos, obtiveram promessas. E aí eu fiz uma relação pequena aqui de alguns personagens aqui. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele veio, ele foi e ele recebeu. Abraão, olha a estrela do céu. Conta, se é que pode. Assim vai ser a tua descendência. Ah, mas ele só teve 2 filhos. Nós sabemos aí, 2 filhos, pois é. Mas nós somos o quê? Pela fé, somos abençoados com crente Abraão. Pela fé, nós somos filhos de Abraão. Noé, já vimos aí, nós estamos estudados, mês passado mesmo falando de Noé. Lá no meio, não sei da onde, com 100 e tantos quilômetros de distância, não chovia, não tinha mar, não tinha nada para construir uma arca. Noé faz uma arca. Faz uma arca, eu vou libertar você e a sua família. Ele creu. Davi. Quem é esse circunciso filisteu, um gigantão de não sei quantos metros? Hoje ainda você vai ver, eu vou arrancar a sua cabeça e vou dar ela para os bichos comer. Tu vai ver só, foi lá e venceu. Moisés, pega esse povo, vai embora daqui, Moisés, eu vou te guiar. Chega diante do mar. Senhor, e agora? Moisés, por que clama a mim, Moisés? Toca na água. O que Moisés fez? Foi lá e tocou na água. O que aconteceu? O mar se abriu. Porque ele simplesmente exerceu a sua fé. Josué, o servo de Moisés, que agora comandante, eu ainda coloquei como comandante em chefe das forças de Israel, atravessa o Jordão, chega em frente ao Jordão, e agora? Não. Senhor, assim como foi com Moisés, vai ser comigo. O Jordão se abriu, o rio se abriu. E aí, ele vai lá e ainda tem a estratégia dada por Deus, e ele exerce sua fé, ele consegue derrubar as muralhas de Jericó, que eram muralhas, desculpe o termo, inderrubáveis, indestrutíveis. O rei dizia, aqui ninguém entra, aqui nós estamos por cima da carne seca. E Josué falou, traz o feijão para vamos fazer feijoada com a carne seca do rei. E as muralhas caíram.
Através de quê? Da sua fé. Porque se ele olhasse, tudo bem? Dá 7 voltas aí e tal. Não faz isso não, senhor. Ó, todo mundo caladinho, vamos fazer o que Deus está mandando. No final vai ser assim, 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 assim. Continuando. Através da fé, nós vemos aqui, fecharam, lá no 33, obtiveram as promessas, estamos aí agora, fecharam a boca de leões. Daniel, capítulo 6, versículo 21 e 22. Daniel, capítulo 6, versículo 21 e versículo 22. Diz assim: amados, quando nós exercemos a nossa fé, os milagres acontecem. Mas se você coloca a dúvida, eu costumo imitar aquele bonequinho da televisão, né? Ó dor, ó vida, ó céu, isso não vai dar certo, pronto. Aí se você já diz que não vai dar certo, versículo 21 e 22, diz assim, capítulo 6, Daniel, capítulo 6, versículo 21 e 22, diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel não tinha nada a temer, ele exercia a sua fé porque ele não tinha nada a temer, ele seguia os caminhos certinhos, ele fazia tudo de acordo. E aí o rei, vamos jogar lá, fizeram lá uma armação lá e joga o Daniel na cova dos leões. E aí, simplesmente ele não aconteceu nada. Jogou, os leões olharam para o Daniel, deitaram, e talvez Daniel tenha deitado também ali, tirado um soninho, tá? Na barriguinha do leão. Nada aconteceu. Por quê? A fé fecha a boca do leão. Aí eu quero falar para você nessa manhã, qual o leão que está rugindo para você? E você está aí sem saber o que fazer. Qual o leão que está rugindo para você? Se você tiver fé, se você crer, o Senhor está fechando a boca do leão nessa manhã, nesse momento, agora, acabou. Não tem leão. Você é filho, você é filha. Seu nome está escrito no livro da vida. Você é predestinado por Deus, você é justo. Por isso você vive por fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, creia que o Senhor é contigo, a vitória é tua, em nome de Jesus. Pela fé, muitos extinguiram a violência do fogo. Está lá no versículo de Hebreus, capítulo 11. Mas nós vamos ver aí, ó, Daniel capítulo 3, versículo 19 ao versículo 30. Fizeram lá um decreto para que todos se prostrassem diante da imagem lá do rei. E ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, não. Esse não. E aí, a partir do versículo 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa.
porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles que chegaram na porta da fornalha para lançar, esses morreram. Bom, e aí, pastor? E o Sadraque lá? Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha aí, ele já chega ali, o Deus aí, o Deus deles é bom mesmo. Servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você é o quê? Você é servo do Deus Altíssimo. Qual a fornalha que está te queimando? Qual o leão que está com a boca aberta? Já declara por fé o fim e toma posse da tua vitória. Ajuntaram-se os táticos, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram no enxerto de fogo e passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja Deus de Isaque, Sadraque e Abednego, que confiou e enviou o seu anjo e livrou os seus servos. O Senhor envia anjos a teu favor. Se você crê nisso, diga amém. Amém. O Senhor envia anjos a teu favor. Viu? Estou aqui com a boca seca, amigo, já. O Senhor já enviou um anjo ali, ó. Já está até fazendo a água. O Senhor envia anjos a teu favor. Eu falei isso agora, você pode achar que é brincadeira. Mas eu estava aqui, minha boca está ficando seca, só que eu não queria fazer sinal para quando pegar o mínimo detalhe. Isso aqui, qual é o mínimo detalhe? Isso aqui é um copo d'água. Mas Deus faz milagre na sua vida. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Isaque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem, a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Além de livrá-los daquela fornalha, o Senhor já tinha preparado uma grande bênção. Vocês vão ser livres, vocês vão prosperar. Tudo que você está passando, que porventura esteja te afrontando, nessa manhã o Senhor declara o fim e você vai prosperar. E você vai vencer. Amém. A história vai mudar. E assim como todos aqueles ali prefeitos, sabe, aquela turma ficou tudo espantado, pessoas vão ficar espantadas. Mas como? Como foi curado? Como que saiu dessa situação financeira? Como chegou aonde chegou? Como essa porta se abriu? Não importa como, o que importa é a sua fé e é o Deus que você serve. É esse que abre a porta, é esse que cura. Ah, mas eu tenho uma causa na justiça e o juiz, toda vez que chega a minha vez, ele bota lá embaixo. Pois eu quero te dizer uma coisa: o juiz vai ser trocado e a sua causa vai ser julgada. Porque Deus é fiel. Deus não muda. Ah, o médico disse que não tem mais jeito. Pois o médico disse que não tem mais jeito, mas o Senhor nessa manhã diz: eu estou colocando uma vírgula, porque tem jeito sim, porque eu estou te curando. Recebe tua cura em nome de Jesus. Então, amados,
Nós precisamos entender que o Senhor é Deus de milagre. Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 34. Continua falando o versículo. Que extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada. Escaparam a fio de espada. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Imagina, você vai para a guerra, e guerra naquele tempo era na espada mesmo. Você vai para a guerra, e agora o negócio é sério, você escapa e ainda põe em fuga o exército estrangeiro. Você ainda põe em fuga o teu inimigo. Tá? Se você crê, tudo que está te afrontando, você põe em fuga. Porque o Senhor é contigo. E o Senhor é contigo. Você precisa crer nisso. O Senhor é contigo. Ele não te abandonou. E a palavra continua dizendo aí: da fraqueza tiraram forças. Imagina, lá da fraqueza. Não está na mensagem, mas eu me lembrei agora, aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela chega no meio daquela multidão, imagina, 12 anos sangrando. Aquela mulher tinha tudo quanto era tipo de doença já, anemia, fraqueza, tudo. Mas ela encontrou força para chegar até o Senhor, porque ela falou: só quero tocar no manto. Da fraqueza ela tirou força. E quantas pessoas nós vemos aí hoje em dia, então, depois dessa série de pandemia e vacinas e não sei mais o que, pessoas que estão aí sangrando, pois nessa manhã, tire força, toque o manto do Senhor pela fé, porque o Senhor está cessando essa hemorragia. O Senhor está curando em nome de Jesus. Juízes capítulo 16. Versículo 23 ao versículo 31. Juízes 16, versículo 23 ao versículo 31. Diz assim: então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom. E para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Todo mundo sabe a história de Sansão. Sansão aprontou bastante. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se eles o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual se divertia. Quando fizeram estar em pé entre duas colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que ele encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e nele estavam todos os príncipes, os filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão se divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão em duas colunas, e no meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que estava nela. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram, subiram com ele,
e o sepultaram entre Zora e Estaol. Ao sepulcro de Manoá, seu pai, jogou ele a Israel 20 anos. Veja só, todo mundo sabe o que tinha acontecido. Sansão brincou com o Senhor. Como é que é? Não, é o nó. Não é isso, não é aquilo. Mas olha, desculpe um termo acadêmico. Um dia a casa cai. E um dia a casa caiu para Abraão. Ele se apaixonou por uma mulher. Essa mulher, com muito jeito, o convenceu. Ele disse qual era o seu ponto fraco, que era o cabelo. Ela cortou os seus cabelos. Ele foi preso. Furaram seus olhos. E ele virou um boneco na mão do inimigo. Só que tinha uma oportunidade de ainda fazer uma grande diferença. E essa oportunidade foi dada nesse dia. E levaram ele, traz ele aqui que nos divertimos com ele. E aí levaram, e ele pediu a Deus força, e ele conseguiu tirar força em meio à fraqueza. E com isso ele derrubou aquelas duas colunas, e morreu mais gente naquele dia do que em toda a sua vida. Talvez você tenha brincado, não levou a coisa a sério. Já passou pela igreja, mas alguém te fez uma coisa pequena em relação ao que o Senhor fez por você, mínimo, que Ele deu a vida por você. E aí com isso você se afastou, você está vivendo uma vida absoluta, você está passando um aperto daqui, um aperto dali, você está vivendo uma vida que nem você mesmo está entendendo, mas você não quero voltar, não vou voltar, decidi que não vou voltar, pois é essa manhã, essa tarde ou essa noite, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, o Senhor está te falando, hoje é o dia, hoje é o dia, Ele está te chamando de volta, está te chamando de volta, sabe por causa de quê? Porque um dia ele largou 99 e foi em busca da centésima. Você é a centésima. O teu nome está escrito no livro da vida. Ele te ama. Ele te ama. E se essa palavra está falando ao teu coração, é porque você sabe que Ele te ama. Se essas lágrimas estão caindo dos seus olhos agora, nesse momento, é porque você sabe que Ele te ama. Se você agora levantou, disposto a desligar o seu aparelho, que você não quer mais me ouvir falar, pois saiba que Ele te ama. E nessa manhã, Ele está te chamando. É hora de você se reconciliar comigo, porque eu quero fazer coisas grandes e firmes na tua vida. O que eu tenho preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para a tua vida. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que está faltando para você voltar para os braços do Senhor? Não olhe para homens, olhe para o Senhor, porque quando Ele deu a sua vida por mim e por você, Ele não olhou para nós, Ele olhou por o amor que Ele tinha por cada um de nós. E para que nós possamos encerrar, vamos novamente a Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir e as coisas, veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Nessa manhã, eu quero te convidar a você a exercer a sua fé. Eu quero te convidar a você agora a fechar os seus olhos. E você
possa nesse momento apresentar ao Senhor tudo aquilo que tem te incomodado. Você possa apresentar ao Senhor, talvez essa pessoa que um dia te falou uma palavra que não foi bem colocada, e essa palavra te trouxe tristeza. Eu quero te convidar a você, na sua oração, estar levantando um clamor de perdão a essa pessoa. É nobre a pessoa que perdoa. Talvez fez também sem querer. Talvez fez num momento de rompante. E isso tem te causado tristeza. Isso tem prejudicado a tua vida. Porque você está olhando essa pessoa e essa pessoa está só vivendo a vida e progredindo. E você está aí definhando. Você está aí triste. Você não quer mais saber da igreja. Ah, mas foi o irmãozinho da igreja. Vai lá e diga, irmão, eu te fiz alguma coisa? Já passei por isso, amado. Já passei por isso, minha esposa já passou por isso. Já fizeram tanta coisa e Deus disse, vai lá e pede perdão a você. E depois, quem cuida sou eu. Vai lá você. Peça perdão, irmão. Perdão se eu te magoei. E Deus cuida. É Deus que cuida. Talvez um familiar te falou alguma coisa. Olhe para você. Quando você olha no espelho, o que você vê é a imagem e semelhança do Senhor, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver o Senhor falando, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vai lá no espelho. Você é a pessoa mais bonita que existe na face da terra, depois de mim, é claro. Vá lá no espelho, olhe para o espelho e diga, olha, eu sou lindo, eu sou linda. O Senhor não faz nada de errado. O Senhor quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. O Senhor está preparando dias de paz e dias de vitória para você. Nessa manhã Ele te chama uma reconciliação. Reconcilie-se com o Senhor, exerça a sua fé e viva a plenitude da graça de Deus na sua vida. Porque o Senhor tem coisas grandes e firmes para você. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Louvado e agradecido, louvemos a Deus. Vamos colocar de pé. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, agradecemos por essa palavra. Profetizamos uma semana vitoriosa. Profetizamos uma semana de grandes realizações, uma semana de bênçãos, Senhor. Profetizamos cura, profetizamos portas abertas, causas na justiça vencida, para a honra e glória do teu Senhor. Eu quero te agradecer, Pai querido, declarando essa tarde de domingo, bênçãos, Senhor. Uma tarde de domingo de paz. Que o Senhor possa estar guardando os teus filhos, tendo as suas mãos durante o grande amor de Deus, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. Enquanto creem e recebem, digam amém. Dei uma linda salvação. Nós somos o Grupo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e quero declarar a você um domingo abençoado, uma semana de vitória, em nome de Jesus, graça e paz.